Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 159 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café e comigo aqui na bancada o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Também hoje aqui conosco André Fleury. Bom dia, André. Só um minutinho que você vai falar de novo agora sim. Opa, bom dia, Café, bom dia a todos os nossos ouvintes. E os nossos convidados de hoje são os vereadores Sandro Bussola, do MDB. Bussola, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes na 96 FM. E também conosco a vereadora Estela Almagro, do PT. Obrigado por estar conosco aqui, Estela. Bom dia, Café, Bizarra, André, vereador Sandro e a todos que acompanham a programação. Bom, nós optamos por esse formato hoje, e estamos inaugurando até um formato que eu acho que a gente tem tudo para ser interessante daqui para frente, porque você sempre tem as duas visões, e algumas convergentes, outras nem tanto, E naturalmente, que nós estamos numa fase em que há uma comissão especial de inquérito sendo trabalhada, composta majoritariamente por membros da situação, e há um olhar da oposição ao governo atual de que estão faltando alguns elementos, e surgiram novos elementos. Então, como nós fazemos sempre no processo, o processo jurídico sempre aponta que primeiro é a acusação, depois a defesa. Então eu vou dar a palavra para a Estela. Estela, qual é a insatisfação daqueles que estão acompanhando o trabalho da comissão, que indica uma reunião logo mais, em relação aos trabalhos e quais são os apontamentos adicionais que vocês entendem que a SEI teria que investigar? Olha, Café, vou até mudar o termo, Eu não vou fazer acusação, mas eu quero agradecer a oportunidade de estrear esse formato, porque pelo menos aqui nós vamos conseguir a acariação que junto à Comissão Especial de Inquérito não prosperou, Nós pedimos que isso acontecesse e isso não aconteceu. De qualquer maneira, poder contrapor visões é muito importante. A Comissão Especial de Inquérito, todas elas, não apenas essa, se constituem como um importante instrumento do Poder Legislativo para garantir o papel e a obrigação do Poder Fiscalizatório que o Legislativo precisa exercer em face do Executivo, para o equilíbrio, inclusive, desses poderes. Não é a primeira vez que nós temos esse problema na gestão da prefeita Suelen Rosim, no mandato anterior, sem a presença do hoje e quarto líder da prefeita Suelen Rosim, o vereador Sandro Bussola, mas essa experiência de se buscar a hegemonização de espaços de fiscalização acaba criando uma atrofia para que esse instrumento desenvolva o seu papel. As sinalizações dadas até aqui, não pelo presidente, mas com a conhecimento dele, de finalização de um processo que tem muitas perguntas que ainda não tem resposta e que tem a obrigação de persegui-las pelo bem e pelo interesse da cidade, sinalizar, interrompê-la, finalizá-la com 30 dias, quando ela poderia chegar a 90, é lamentável. Porque vários dos fatos políticos que levam a justificar esse pensamento que eu estou colocando aqui, nós temos tentado fazer através das nossas redes. Isso é triste. Por quê? Porque nós usamos o primeiro instrumento possível, que é formalizar para a comissão, formalizar ao presidente, falar ao relator e sugerir diligências, perguntas, encaminhamentos e procedimentos. As doações da Receita Federal constituem-se numa nova bomba, relógio, inclusive, que se ela não estourar agora, ela vai estourar em outro momento. Até porque se trata de bens federais e se não for a Câmara, vai acabar chegando na Polícia Federal. Só para a nossa audiência entender que são os celulares doados e que não tem uma destinação adequada. E tem mais outros itens, é isso? Na verdade, a SEI tem a obrigação de esmiuçar o R$1 milhão em bens, dos quais 320 mil em 450 aparelhos celulares novos. Para além disso, você vai ter lá outros 30 itens, entre os quais os 250 quilos de produtos da Nike e da Adidas. Quem tem que nos dizer quanto disso foi para o fundo é a prefeita Suelen Rosim. Então a SEI tem a obrigação de perguntar. Por quê? Porque o fundo
não tem existência jurídica, não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ. E a Receita Federal, por razões bastante óbvias, é a Receita Federal. Esses bens só podem ser doados a quem tem a existência formal. Então a doação é feita para a prefeitura. Se é feita para a prefeitura, quem tem que nos explicar quanto disso foi para o fundo? Porque que foi. A mãe da prefeita admitiu isso na Comissão Especial de Inquérito. Então quanto foi? Todos os 450? Se foi, cadê a patrimonialização desses bens? Porque é obrigação da prefeita. Nós temos decretos municipais que obrigam a chefe do executivo a patrimonialização desses materiais. Agora, Bussola, a SEI e o seu posicionamento tem sido no sentido de que isso está fugindo ao objeto inicial. É essa a postura, ou diante desses fatos levantados pela vereadora, inclusive em ofício, a SEI prolonga o trabalho? Café, segundo o jurista José Afonso da Silva, a SEI ela tem exigência específica para não virar uma devassa generalizada. Nós sabemos qual é o objetivo da SEI, que era em relação à denúncia de desvio por parte de produtos da Polícia Civil, que a Polícia Civil já apurou os fatos, inclusive já arquivou o processo, e a SEI, Comissão Especial de Inquérito, recebeu todas essas documentação, oitivas, que também foram produzidas na Câmara Municipal e que, de fato, já estão esclarecidos. Agora, as outras coisas que vão surgindo pelo caminho, que é em relação aos próprios celulares, que ontem, a vinculação aonde estavam os aparelhos celulares, simplesmente hoje já tem a notícia. Estava na mão das crianças que foram, na época, a cidade atingida pela pandemia, está na mão dos jovens que foram entregues pelo promotor da cidade de Bauru, entregue pela delegada da cidade de Bauru. Então há destinação. Então não é tudo que se coloca, que vai até a SEI, que foi fruto de doação que chegou ao Fundo de Solidariedade. A maioria das doações, e hoje vai ser comprovada isso, se deu através de secretarias e não do Fundo de Solidariedade. Quer dizer, vão insistir que está fora do objeto. Fleury. Café, eu gostaria só de fazer um comentário primeiro, né? Que de fato eu acho que o vereador Santos tem uma certa razão quando ele fala do objeto delimitado pela SEI. Quando a gente trabalha aqui com aquilo que vem sendo apurado pela comissão, né, de fato a gente tem no meio de uma comissão especial de inquérito para avaliar denúncias do Fundo Social, né, e não só da Polícia Civil, vereador Sandro, mas a gente tem denúncias ali também que fogem um pouco ao escopo, por exemplo, questão eleitoral, né, falando de doações ali, de trabalhos por fora, de eventuais caixas 2, né, não é um pouco uma certa extensão, Estela, do objeto da investigação, porque me parece que o objeto da SEI é de fato bastante delimitado. Não concordo. Tenho discordância absoluta. Tenho respeito ao jurista citado aqui pelo vereador Sandro. Aliás, me surpreende o seu lado jurídico agora, vereador Sandro. Mas é sempre bom complementar. Conhecimento é sempre importante, estratégico. A delimitação se deu e quem redigiu o documento fui eu. Quando nós falamos que nós estamos investigando desvios de bens pelo Fundo Social de Solidariedade, é uma primeira pergunta que vai dar a dimensão da investigação que precisa e deve, sob pena inclusive de prevaricação, nortear os trabalhos dessa comissão que quer se encerrar hoje, lamentavelmente. Quando a gente diz, vou investigar os possíveis desvios trazidos por uma pessoa que era braço direito, da presidenta do fundo, a Lúcia Rosim, que é a Damaris Pavan, a primeira pergunta que a Comissão Especial de Inquérito, para o seu bom trabalho, precisaria ter feito, e em certa parte fez, é indagar ao fundo e à prefeita quais as doações que houveram para o fundo. Ora, se ela traz a prova de que alguns bens mensuráveis economicamente foram parar na igreja da prefeita, e aqui eu quero colocar minha discordância, inclusive, com a investigação da polícia, lembrando o que você disse. A vinculação do que acontece na Polícia Civil, na Federal, em qualquer outra esfera, não vincula a obrigação fiscalizatória dos vereadores na Câmara Municipal. E é deles que nós vamos cobrar, porque eu não sou policial civil, não sou policial federal, não sou delegada de polícia. Inclusive, esse é um cuidado que quando a Damaris nos procurou para falar dessa denúncia, eu disse, sem registro de uma ocorrência, e sem o cuidado de uma ata notarial, eu não me envolvo em denúncias, porque eu não fabrico denúncias. Sim. E também não me permito usar para fazer tensionamentos de ocasião ou oportunísticos. Agora, se a SEI pergunta quais os bens doados, se esses aparelhos foram, de fato, como diz agora o
presidente, e não é preciso dizer aqui, nem para mim, é preciso dizer na SEI e juntar-se documentos. Se a prefeita fez doações formais junto com outros órgãos, primeiro eu quero ver da prefeita a patrimonialização desses R$320 mil junto à prefeitura. Porque se ela não fez a patrimonialização, ela nem sequer tinha autoridade, ainda que prefeita, para fazer a destinação para quem quer que seja. Porque eu preciso ter controle. Quantos jovens foram atendidos, Cafeu? E quais são esses jovens? Esses aparelhos estão onde? Foi de fato para lá? Porque nós estamos falando de quase 500 aparelhos celulares. Foi através de algumas secretarias. Quem tem obrigação de esclarecer isso? Não é uma nota da prefeita Sueli Neumann. É a Comissão Especial de Inquérito, que tem mais do que o direito, tem o dever e a obrigação de dizer, 450 aparelhos, R$320 mil foram destinados desta forma. O número do patrimônio são esses, porque nós temos decretos que orientam a postura que o chefe do executivo tem que tomar. Então não é nosso papel fazer tensionamento ou puxar a orelha para dizer poderia ter sido melhor. Tem um meio de fazer, e esse meio de fazer não foi feito. Isso precisa acarretar consequências e, consequentemente, punições. Bom, você está acompanhando o Café com Política, hoje debatendo os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que apura eventuais desvios aí no Fundo de Solidariedade do município. Conosco, Sandro Bussola, Estela Almagro, aqui na bancada, André Fleury, Ricardo Bizarra e eu sou Reinaldo Café. Ô Bussola, eu tenho comigo, e aqui eu quero ajudar no debate, que quem não deve não teme, né? Quer dizer, se você está convicto de que tudo está certo, de que você agiu com muita tranquilidade, você nunca vai colocar obstáculos para uma investigação. E passa a impressão, né, inclusive eu acompanhei para e passo a oitiva com agora a secretária de assistência e na época presidente do fundo, perguntas que nós já sabíamos as respostas, né, e todas muito evasivas, né, para quem vivenciou, né, e para quem tem um currículo que ela tem, que foi apresentado o currículo dela para assumir uma secretaria, falar, isso era o operacional que cuidava. Quer dizer, se eu sou gestor de um local e tenho responsabilidade, inclusive legal, de publicar para onde vai, e não adianta vir falar, no passado ninguém fez isso, ninguém prestou conta. Ora, no passado, penalize o passado. Eu sou gestor, eu quero isso. Você não acha que seria de bom tamanho, até para validar a inocência de todos, de que a SEI se aprofundasse mais, isso daria uma tranquilidade, para não ter aquela sensação que a gente sempre tem com a política nacional, de que também Bauru começou a virar uma pizzaria e que tudo acaba em pizza, isso é um acordão. Passa essa imagem. Não seria de bom tamanho o sequenciamento? Café, nós estamos há mais de 30 dias na Comissão Especial de Inquérito. O relatório será entregue hoje. Todos os vereadores tiveram a oportunidade, não só aqueles da comissão, mas todos os 21, de fazer pergunta, de questionar. A gente foi exaustivamente, várias reuniões realizadas, onde se colocou os fatos. Como uma Comissão Especial de Inquérito vai dar andamento se o objetivo dela, que era as doações da Polícia Civil, já foi investigada pelo próprio órgão que doou, que é a Polícia Civil, e que se apurou, e que não houve nenhum crime determinado, como que a SEI vai determinar algum crime? Se existe alguma... Mas não foi isso que está lá, né? Ela disse que não tem elementos. Eu sei que é um debate, concluir. É um debate político. Agora eu estou falando depois da tréplica. Não é debate político, é jurídico. É jurídico. Não, na verdade é um programa de debates. Sim, e a gente pode intervir, não tem problema. Mas segue lá, vamos respeitar o seu raciocínio. Só para finalizar, então, se colocou aonde estava agora surgimento de novos materiais, que será comprovado também. Tenho certeza que hoje, a hora que abrir às 8 horas da manhã, nós vamos saber para onde foi, para onde se caminhou. Agora, o que nós não podemos transformar uma comissão especial de inquérito em palanque político. Nós somos a véspera da eleição e nós sabemos como isso se dá. Então, vamos trabalhar com tranquilidade, com transparência. A pandemia foi um processo em que a secretária Lúcia teve um papel importante, como a prefeita teve. Sabe por quê, Café? Para finalizar, em 2021, como muitos defendiam que a cloroquina resolvia o problema, o Fundo de Solidariedade estava na frente, salvando vida e salvando pessoas.
Eu quero comentar, Café. Primeiro, discordo que o Fundo de Solidariedade presidido pela mãe da prefeita em 2021 estava à frente salvando vidas. Estava fazendo ato político porque ela estava preparando a campanha dela de 2022. Então, se alguém se preocupa com o calendário eleitoral, é o espetáculo de mau gosto que a mãe da prefeita transformou o Fundo de Solidariedade em cima da fome. Isso não é o meu caso. E eu fico muito tranquila sobre isso, porque eu sou a mesma na atuação política desde 2021 até agora 2025. O que é claramente, por isso que eu sou contra, apesar dos instrumentos na Câmara permitirem essa hegemonização dos partidos que têm maior número de vereadores na casa, notadamente todas da base da prefeita, é este problema. Porque há um maniqueísmo aqui em se buscar interpretar de maneira restritiva o que a SEI se presta. Não é verdade que o presidente da SEI, e eu fico assustada que o presidente não tenha lido a ementa da SEI. A SEI não foi criada, e eu que fiz a ementa, e eu que lutei para que ela fosse aprovada, inclusive contra a militância do presidente líder da prefeita. E aí a gente fica indignado que a maior parte dos que estão lá, inclusive quem preside, não só trabalhou contra, como não assinou, mas depois se colocou à disposição para investigar aquela que eles apoiam. Isso sim é um maniqueísmo perigoso para o Poder Legislativo. Não é verdade que a ementa diz que a SEI é criada para investigar as denúncias de desvio só da Polícia Civil. Não é verdade. A SEI foi criada com o propósito de investigar os desvios de bens, entre os quais aqueles que a denúncia da Damares Pavan evidencia com provas, e aí tanto a Polícia Civil me estranha, como a Comissão Especial de Inquérito. Ninguém pediu uma perícia no celular dela, porque o único fato que poderia levar à conclusão de que não foram levados para a igreja, esses bens, para a igreja da prefeita, é que tenha sido um fake news da Damares. Para você comprovar isso, tem que fazer uma perícia no celular. Ah, a conversa é verdadeira? Se a conversa é verdadeira, nem o relator nem o presidente tiveram a curiosidade de perguntar para a presidenta do fundo à época se a conversa era verdadeira ou não. Quem perguntou isso fui eu, através de papel, porque nós não podemos usar a palavra lá na SEI. Então não é verdade que todos os vereadores têm liberdade de atuar e de perguntar. E também não é verdade que a Comissão Especial de Inquérito esgotou em 30 dias todos os seus procedimentos. Tanto é que os pedidos que nós fizemos, até porque, olha a contradição da SEI, ela acata um dos meus pedidos da última semana, de que uma das depoentes, não é, Andréia Storelli, seja denunciada novamente à Polícia Civil por falso testemunho, o que eu também vou fazer com a mãe da prefeita. Mas eles querem encerrar hoje? Antes que eu apresente o documento, eu pedi também a cariação. Por quê? Porque as mesmas conversas do celular que a SEI não teve interesse em pedir a perícia, também mostra outras contradições importantes que a SEI não foi atrás, nem foi perguntar, nem através de diligência, nem através de perguntas durante essas oitivas. Então, não sou eu, é só assistir. É muito claro. A última reunião da Comissão Especial de Inquérito durou 5 minutos e 28 segundos, na última quarta-feira. Uma comissão que tem 5, se reuniu com apenas, salvo engano, 3. Um dos membros, o vereador Dário, com todo respeito ao vereador Dário, que é do partido da prefeita, pede para participar. Isso só foi em metade das reuniões que a SEI fez. Ele está alegando que participou virtualmente, né? Que ele estava ausente, que ele tinha reunião da empresa dele e tudo mais. Então a gente precisa escolher, né? Por exemplo, a minha dedicação é exclusiva. Infelizmente não há uma lei que diz que todos os vereadores têm que ter dedicação exclusiva. Por enquanto você vai para uma comissão especial de inquérito, e aqui eu não estou falando só do vereador Dário, não. Quando estou cobrando as diligências, os questionamentos, as perguntas e as respostas, eu vou colocar aqui um último questionamento, Café. O presidente da comissão, aliás, que aceitou estar aqui até as 8h30 conosco, mas que convocou uma reunião para começar lá às 8 horas da manhã. Isso vai dando uma dimensão da seriedade com que as coisas são tratadas na Comissão Especial de Inquérito. Então, como é que vai ser apresentado hoje e o presidente tem essas informações? Porque se reuniu com a prefeita e com os secretários ontem? Esse é o papel da comissão? Não, esse é o papel do líder. Do presidente da Comissão Especial de Inquérito não é o papel dele. Então, os questionamentos que eu coloquei em rede e que realmente tiveram uma repercussão muito grande, tiveram de onde tiveram as informações que o presidente está trazendo agora de uma reunião ocorrida ontem? Essas reuniões precisam ser públicas. Bom, Sandro. Só para concluir, Café, em relação ao que a vereadora coloca, com todo respeito, mas olha a comissão processante do vereador Eduardo do Borgo. Quantos dias demorou? Agora, como é o instrumento contra a prefeita,
Aí pode ficar 60 dias, 90 dias, 120 dias, não é assim. Nós estamos falando de ser humano. Mas do Borgo não foi pedido o arquivamento? Foi pedido o arquivamento. A própria pessoa que denunciou e tudo mais. Que está aqui, inclusive, mas presidindo. A Damares não pediu retirada da denúncia. Inclusive presidindo. E agora o que acontece? E a Damares simplesmente fez uma denúncia relacionada à Polícia Civil. Agora, só uma conclusão. Eu tenho essa informação porque ontem eu recebi o ofício da vereadora Estela Almagro. Ontem mesmo já encaminhei para o Executivo e ontem mesmo nós já tivemos resposta. Por isso que você tem informação que ela está colocando. E vai estar anexo no processo. Agora, Sandro, o que me chama a atenção um pouco é que, assim, quando a gente perde um dinheiro na rua, né, ou a gente começa a refazer aquele caminho pelo qual a gente passou, né, a fim de encontrar o dinheiro. No meio do caminho, encontra algumas pessoas que você viu nesse trajeto e pergunta para elas se eles viram ou não, né, mas me parece, viu, Sandro, que a gente está caminhando para uma conclusão, né, de que, olha, não tem regulamentação, não tem como investigar. Semelhante ao que adotou a Polícia Civil. Não dá para aprofundar um pouco mais, Sandro, porque de fato é um dinheiro público, né? A gente está vendo aí mais de 300 mil reais em bens, mais de 500 mil reais em bens. E eu quero acrescentar que mais do que o dinheiro público está em jogo o olhar da sociedade sobre as doações, né? Eu, por exemplo, enquanto presidente da Associação Comercial, fazia campanhas e doava 100% para o Fundo Solidariedade milhares de cobertores. E eu, como um dos doadores de uma entidade, eu gostaria que cuidassem bem da destinação. Eu sei que foi para a gente que precisava, mas eu gostaria de um inventário que me desse, olha, Café, você mandou aqui 2.000 cobertores, eles foram entregues assim, assim. Do jeito que está, não tem isso. Só para complementar que o Fleury acaba de colocar. Não, eu acho importantíssimo. E a SEI, não sou contra a SEI. E é importante também o papel da oposição para corrigir rotas do governo. Hoje nós sabemos que não existia um controle, Café e Fleury, de entrada e de saída, que agora a SEI vai apontar. O próprio relator vai se ater a isso, porque as coisas eram soltas. Por quê? É o voluntariado, é aquele que chega e entrega uma doação, mas não quer se comprometer, não quer colocar o nome. Então, isso vai ter que mudar a partir de hoje. E isso foi muito importante agora, justamente porque neste relatório vai apontar um controle mais severo, um controle também mais objetivo em relação a isso. Ah, mas tinha obrigação dos outros anos de prestar conta segundo a regulamentação do prefeito Gazeta. Em 21 a Câmara cobrou? Em 22 a Câmara cobrou? Em 23 a Câmara cobrou, em 24 a Câmara cobrou. Mas os elementos eram outros, né? Então, houve, quero não acreditar esse é o discurso que houve, da Lúcia. Quero não acreditar que não houve prevaricação por parte da Câmara que tinha o papel não houve de denúncia. investigar. Não houve denúncia. Agora não houve denúncia de alguém que trabalhava ao lado da Mas é a prefeita. responsabilidade da Câmara. É que eu acho que o principal aí, né, é que, independentemente de quem esteja na Câmara, a quem cabia isso era quem estava à frente do cargo, né, que no caso era a prefeita municipal, a titular do Fundo Social de Solidariedade, até porque, né, Sandro? Porque nós já tivemos problemas com doações uma vez aqui em Bauru, vale lembrar da Funprev, que em 2017 recebeu uma TV do Banco Bradesco, junto com a TV vieram alguns brindes ali, né, alguns dos quais um pouco caros, segundo se comenta, e a Funprev fez um sorteio ali entre os próprios funcionários, uma medida que foi plenamente rechaçada pelo Tribunal de Contas na época, né, e o que levou, inclusive, o ex-prefeito Gazeta a editar um decreto regulamentando e disciplinando o procedimento a ser feito em torno das doações aqui em Bauru. É a segunda vez que isso acontece, a gente é reincidente nisso, né? Agora, vir falar que não há regulamentação, não é um pouco difícil, Sandro, convencer a sociedade à luz do fato de que a gente já teve problema uma vez? Fleury, nós temos que ver, esse debate vai passar e o Fundo de Solidariedade vai permanecer e as pessoas precisam muito disso. É importante o que o Café colocou, você respeitar e preservar o papel importante que tem. Por isso que eu estou dizendo que a SEI corrige rotas. Quem era a presidente de fiscalização e controle dos últimos 4 anos? A oposição. A oposição, eles essa investigação tinham um papel, não é da Comissão de Fiscalização e Controle, a denúncia da Damares e tem eles tinham um papel de acompanhar e não se acompanhou.
Não, agora acompanhar não. O fundo? O vereador, todos os atos. Vamos deixar um falar aqui, o outro falar depois. Todos os atos. Em rádio não dá para falar um sobre o outro. Ninguém não entende nada. Eu vou precisar de mais um café, mas não deixa a Estela adoçar, que pode vir veneno aqui. Não, mas eu te quero vivo. Eu gosto de enfrentar inteiro de pé. E lembrando que o café dá mais energia, né? Mais energia. Ô, Café, sabe o que eu quero saber? Eu gostaria de perguntar, inclusive, como cidadã, eu posso perguntar para a delegada. Como vereador, eu tenho que perguntar para a Comissão Especial de Inquérito. Onde estão os bens denunciados? Porque o relatório da Polícia Civil diz o seguinte, não foi encontrado. Basta? Porque é exatamente isso, viu, Bussola? E aqui eu não estou emitindo juízo de valor, eu só estou trazendo os fatos. A polícia, ela não concluiu que há uma inocência, que não tem. Ela disse o seguinte, nós não temos elementos, não foram apresentados, não temos como provar nada. Essa é a grande questão, porque não tem controle. E mais do que isso, Café, eu tenho uma mensagem da presidenta do FUDO mandando levar estes mesmos bens para a igreja. Aí a delegada diz, não foi encontrado na igreja, só faltava ser, né? Porque depois de tudo que foi denunciado. Depois de tudo que foi denunciado. Bom, vamos fazer o seguinte, um intervalinho para a gente dar uma organizada. Nós temos fatos novos, né? Com que certeza. Ontem a Estela trouxe também, além dos bens que a gente quer também colocar na mesa para ver se a comissão seguirá ou não, né? Fazendo as investigações. Se não seguir, a federal está aí para isso. Perfeito. Debatermos, né, a política nacional, internacional, regional e local. Hoje, especialmente sobre a política local, nós temos uma comissão especial de inquérito em curso, investigando eventuais desvios ali no Fundo de Solidariedade na gestão da dona Lúcia Rosim, e a SEI promete o término do trabalho hoje. Trouxemos aqui o Sandro Bussola, que é presidente da comissão e também líder da prefeita na Câmara, e a Estela Almagro, que é oposição ao atual governo, e ela fez uma série de apontamentos, indicando inclusive a continuidade do trabalho da Comissão Especial de Inquérito. O Estela, ontem, além dessa questão envolvendo os celulares e também os tênis, você trouxe à luz, e você tinha falado isso na última sessão da Câmara, né, que você tinha recebido um áudio de um secretário e que você ia depurar, e que, dependendo da situação, ia pedir também um depoimento dele para a Comissão Especial de Inquérito. E ontem você o fez, né? Dá para você contextualizar o que chegou até você? Sim, na verdade nós fizemos até anteriormente, ontem nós fizemos um outro documento, na verdade, a respeito das doações da Receita Federal, mas nós nos referimos ao secretário de Desenvolvimento Econômico do governo da prefeita Suelen Rosim, Jurandir Posca, que antes mesmo que a SEI dissesse que ia caminhar para o encerramento essa semana, na última semana distribuiu áudios por vários grupos de WhatsApp na cidade, dizendo que era isso que ia acontecer. Então a gente precisa ter um pouco mais de clareza e de ética, né? Se os secretários estão combinando, acompanhando, junto com a SEI, no gabinete da prefeita, os rumos e os destinos da comissão, isso é muito sério, isso é muito grave. Para além disso, o secretário, no mesmo áudio que nós degravamos, apresentamos não apenas a Comissão Especial de Inquérito, que já caminha para mostrar que o secretário estava certo. Vai mesmo encerrar o caminho, vai apontar para nada, né? O que não significa que não terá outras consequências, porque nós seguiremos com outros cursos se a SEI encerrar os seus trabalhos hoje. Mas ele faz falas misóginas, depreciativas, inclusive de conotação sexual, em relação a denunciante, termos usados, né, em revistas de sexo explícito, né, ou em filmes de pornô mexicano. Isso não é postura ética adequada para um secretário do governo municipal de uma cidade como Bauru. Para além disso, ele anuncia que essa SEI não vai dar em nada, mas que a denunciante teria sido usada por vereadores. Eu quero que ele diga quais são os vereadores. A Câmara tem 21 vereadores e quando ele fala por 2, ele tem que dizer quais são os 2 e como foi que se deu essa relação de uso, porque a postura dele aí, mais uma vez, é uma quebra de ética. Mais do que isso, ele faz um exercício de futurologia. Na verdade, no esteio, mais de uma ameaça, dizendo que esta SEI não daria nada, mas que a próxima sim vai dar. Então, quem está comandando o Poder Legislativo? Os vereadores ou a prefeita com o seu grupo de elite? Para além disso, depois desses fatos e outros que aconteceram na última semana, a gente acabou sendo procurado por inúmeras outras pessoas para apontar também outros comportamentos erráticos, inassertivos e antiéticos essa garra que ele tem em defesa da prefeita, cega. Eu não sei quais os motivos, mas de qualquer maneira extrapola qualquer comportamento que se possa considerar aceitável. Antes de eu terminar isso aqui, Café, deixa eu só fazer um comentário na fala do vereador e líder da prefeita e também presidente da comissão, o Sandro, sobre a Comissão de Fiscalização e Controle. A hora que terminar o mandato do Milton Sardim, que é o ex-líder da prefeita à frente da Comissão de Fiscalização e Controle, eu gostaria que o
presidente pudesse fazer um comparativo de trabalho entre um governista e nós que estivemos na oposição. Acho que nunca antes na história dessa cidade a comissão de fiscalização produziu tanto. E produziu tanto, vereador, que eu gostaria que a prefeita ouvisse você e deixasse a comissão de fiscalização e controle trabalhar. Ela entrou com a ADIM, conhecida como ADIM Estela, justamente para proibir o trabalho de fiscalização e a busca por informações e acesso às repartições, que infelizmente ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal. Vamos por etapa aqui. Bussola, em relação a esse fato novo do secretário de Desenvolvimento Econômico, houve uma depuração da fala, nós reproduzimos aqui no programa, realmente há ali exatamente o que a Estela acaba relatando na depuração, né? Inclusive coloca ali mamares, né, em vez de damares, né, essa é a palavra que ele utiliza, e também tem essa questão dizendo, olha, a SEI efetivamente não vai dar em nada, tem uma próxima SEI. Diante desse fato, e há um pedido da própria vereadora no sentido de ouvi-lo, mesmo diante disso, o encerramento do trabalho, ou vocês vão levar em conta esse pedido da vereadora? Cafeu, a comissão sempre se preocupou muito com a questão do abuso do poder que ela tem. Nós sabemos que ela é limitada. Você já pensou se toda vez que o Jurandir tomar um vinho chapinha e soltar áudio por aí e eu tiver que degravar e mandar para a Câmara, eu vou ficar o dia inteirinho lá fazendo degravação e acompanhando. Quer dizer que ele faz isso com frequência? Eu acho que tem que acompanhar, eu acho que tem que investigar. O Jurandir é uma pessoa séria e a Estela levanta muito a moral dele, como coloca ele como um cara para uma revista, enfim, fins. Mas o que acontece? Ele tem o trabalho dele, a limitação dele, e tem trabalhado pela cidade, feito um bom papel na secretaria, vai responder por isso, acho que com certeza tem que responder, mas ele não manda na Câmara, não comanda a Câmara, não tem mandato, e os 21 vereadores têm a liberdade de atuar e de apontar. Agora, nós não podemos, tudo que acontece é a SEI. Vamos para a SEI, vamos para a SEI, não, vamos acabar. Café, então fica numa situação o que eu estou entendendo é que ele fala do término da SEI, né? Eu acho que é aí que é o que tem a conexão com a SEI, né? Mas ele pode dar a opinião que ele quiser, mas isso não reflete em mim, não reflete na comissão e não reflete na verdade, reflete porque o que ele falou está acontecendo. A SEI está caminhando para encerrar hoje, então ele acertou. E eu fico preocupada que além dessa postura que tem sido a ética, agora o líder da prefeita agora vende a imagem dele como alguém que bebe exageradamente e não sabe se portar de forma ética em nome do governo. Então aí acho que nós temos que tomar mais providências ainda. A partir disso eu vou formalizar para a mesa da Câmara providências de outra ordem. Não é? Todo mundo tem direito de beber. Agora, não, você nunca mistura. E eu também bebo. Adoro um vinho, adoro uma cervejinha, inclusive um vinho chapinha. Mas eu nunca misturei o meu trabalho como vereadora com os pronunciamentos públicos que eu faço. Eu me vinculo ao cargo que eu estou. E se ele bebe ou não, o problema não é meu, é dele e da família dele. Como secretário, ele tem responsabilidade com o que ele diz. Principalmente se ele está se pronunciando sobre o desfecho de uma comissão especial de inquérito do Poder Legislativo. Que parece-me que o vinho chapinha não fez todo esse efeito nele, não. Porque ele estava certo. A comissão realmente está encerrando. Sandro, só para ficar claro, essa decisão é tua ou é do colegiado de ouvir? Porque houve um ofício da vereadora, isso foi encaminhado, está no anexo lá do próprio processo. Como é que funciona isso na prática? Eu não costumo tomar decisão unilateral, sempre ouvindo toda a comissão. Hoje o ofício vai estar lá para ser debatido. Então é o colegiado que vai decidir? É o colegiado que vai decidir. Agora, com tudo isso que foi colocado, o Jurandir é uma pessoa que tem história na cidade. O Jurandir é uma pessoa que administrou uma empresa muito séria na cidade, que por muitos anos foi parceiro do Jornal da Cidade. Ele tem uma história longa na cidade, tem uma família também. Então, tem situações que a gente tem que ponderar. E bravatas acontecem, brigas acontecem, disputa acontece. Agora, a falta de respeito, claro, nós não vamos admitir. Se ele ocorreu em alguma desonra, com certeza a justiça vai estar aí para reparar qualquer dano. Ou seja, você não entende que isso seria um objeto para a Comissão Especial de Inquérito? Você já pensou, Café, se todos os comentários que foram feitos dessa SEI, eu, como presidente da Câmara, começar a discutir isso lá dentro... Já depois do Marcos. Nós não vamos parar. Presidente e outra coisa, e a Comissão Especial de Inquérito, você pode montar todas, como o Fleury colocou aqui, a questão de abuso de poder econômico. R$3.000. Abuso de poder econômico. Vamos montar, se faça a SEI. Deixa eu só fazer um comentário, Café. Até pela última colocação aqui do vereador Sandro, se o vinho chapinha não atrapalhou
que o Jurandir Posca tivesse uma empresa e uma atuação brilhante e um crescimento econômico, ele deveria ter o mesmo desempenho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque eu nunca vi reclamações no sentido contrário, não estou dizendo da empresa. Também espero que o vereador não tenha citado, e eu não sei se é da vontade do vereador ter feito essa fala ou não, porque o vereador Sandro, desculpa Sandro, respeitosamente, mas você fala mais focado nas mensagens que está recebendo no seu aparelho celular, que eu espero que não seja do Jurandir. Quando cito o Jornal da Cidade, as parcerias que a empresa do Jurandir teve com o Jornal da Cidade, eu espero que não esteja com isso querendo criar nenhum constrangimento à liberdade do Café com Política. Se for para me atingir, jamais. Esqueça, porque... Jamais. Não é meu perfil, Café. O meu perfil sempre foi na 94, na Auriverde, que eu trabalhei aqui, de independência, inclusive a direção sabe disso. Não é meu perfil. Já levei até um processo nas costas, segurei a peteca, fui repreendido pela vereadora Estela, está aqui ao meu lado. Sim. E a minha história aqui na cidade conta por si só, e aí não vai nos pegar, porque a proposta do nosso grupo hoje, quando eu falo grupo de comunicação, que é a 96, o Jornal da Cidade, é debater essa cidade, é contribuir positivamente. Obviamente que tem o posicionamento individual de cada um, né? O Bizarra tem um pensamento, eu tenho outro, o Fleury tem outro, e aqui democraticamente a gente faz esse trabalho. Tanto é verdade do sucesso, nós estamos indo para o 4º ano, e o Café com Política passou a ser inclusive uma voz importante para a gente debater a cidade, né? Inclusive a gente está muito preocupado, viu, Bussola? E você tem um histórico na cidade, você sabe muito bem disso, né? Com os rumos da cidade, nós estamos preocupados com a falta de lideranças, nós estamos preocupados com esses fatos afastando da política muitas pessoas que poderiam ajudar no debate, e essa é uma grande preocupação, né? Eu vou usar aqui a expressão que o Flávio de Ângeles usava, né? Nós somos do partido de Bauru, essa é a grande verdade, né? Então a gente vai sempre pautar isso. Pois não, Fleury? Aproveitando que a gente está comentando um pouco de governo também, eu queria abordar os 6 primeiros meses que a gente completa nesse final de semana, né, do segundo mandato da prefeita Suelen Rosim, né, e me parece, Sandro, depois eu queria um comentário da Estela também, me parece que são 6 primeiros meses com mais derrotas do que vitórias, né? A gente vê, por exemplo, a questão da concessão, que até agora não saiu do papel, né, teve o revés aí em torno do Fundo Social, que gera um desgaste natural, teve a rejeição, por exemplo, do contrato dos uniformes, né, que multou o prefeito e mandou o caso para o Ministério Público. Enfim, uma série de reveses que o governo vem sofrendo, né, e em torno dos quais ali me parece não haver muito controle, né, porque são decisões lá de São Paulo, etc., né, não tem mais influência da própria administração, quer dizer, a administração não pode mais fazer nada a respeito disso, né. Qual que é a sua avaliação desses 6 primeiros meses que serão completados aí nos primeiros 6 meses, aliás, que serão completados em junho, no fim de semana agora, e mais do que isso, Sandro, quais são os rumos que você vê para o governo daqui para frente? Olha, foi uns 6 meses de desafio, como o segundo mandato ele é, mas nós tivemos assinado nesses últimos 6 meses mais de 130 milhões de investimento para a cidade de Bauru, sendo 65 milhões só em abastecimento de água, inclusive moradia do Jardim Europa, que há muito tempo se sonhava, que agora foi assinada, a obra já está em andamento. Agora, todo o segundo mandato, como o Café colocou, ele tem seus desafios. Nós sabemos que a arrecadação caiu, mas a vontade e a força de trabalhar da prefeita Suelen não, continua a cada dia. E, Café, para complementar, e eu acho importante esse debate, esse programa, inclusive a Câmara propôs uma moção, inclusive, de aplauso pelo Café, e a gente tem todo o respeito, e sempre foi assim, nunca fugi de um debate. E tenho certeza que a transparência é importante, o debate é importante, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Perfeito. Não, e você tem sempre sido solista, mas eu acho que foi importante a fala da Estela, né? Porque como você falou do histórico com o jornal, né? Sim, é bom esclarecer aquilo que você quis colocar. Ô, Estela, a gente... Fleury, sobre o balanço dos 6 meses? Vai lá. Pode ser? Claro, vamos, o debate é para isso. Eu acho que o primeiro semestre desse segundo mandato consolida aquilo que ficou para mim, mas não para todos, claro, no primeiro. Você ganhar uma eleição, no caso, a prefeita Suelen Rosim vencer as eleições como uma neófita na política em 2020, consolidou que ela tocou essa cidade, lamentavelmente, como se o prêmio tivesse sido tipo uma Alice no País das Maravilhas. E a incapacidade gerencial está cada vez mais clara. E isso fica claro principalmente num dos focos principais das nossas fiscalizações, desde o primeiro mandato e fortemente agora, mesmo fora de todas as comissões permanentes da casa. A prefeita não tem vocação e a sua equipe é desastrosa para os contratos.
e para os editais, certames, pregões e tudo mais. O fracasso dos pregões, principalmente aqueles que nós denunciamos e se mostrou direcionados como o pregão milionário para a vigilância monitorada, está levando à destruição das nossas escolas, mas não pôde prosperar porque foi feito direcionado para uma única empresa e acabou tendo que ser revogado. O pregão para a presença dos vigilantes das escolas e em outros órgãos, da mesma maneira. Outro pregão milionário de 12 milhões de reais que sequer teve a preocupação da previsão orçamentária, porque na verdade chegou na 8ª empresa e todos os direcionamentos que nós vimos, nós fomos acompanhando passo a passo pelas redes sociais, já que não temos as comissões, e eles acabaram apontando para a desistência. Você vai ter aí uma sequência de outros. E vamos chegar agora, no dia 1º, com o contrato milionário de 50 milhões de reais, que é do plano de saúde dos servidores públicos municipais, e outro fiasco. Por quê? Porque a prefeita, estranhamente, nós queremos descobrir isso também, nós vamos fiscalizar, né? Eu concordo aqui com o vereador Santo, fiscalização tem que acontecer, e eu não estou na comissão de fiscalização e controle, mas continuo trabalhando, né? Possivelmente mais que a própria comissão. E nós vamos querer saber por que foi prorrogado por 1 ano esse contrato milionário, porque o quinquênio venceu ano passado. Então teve-se 1 ano para preparar, e agora, só nesse ano se abriu, e aí você tem, de novo, apontado não apenas por mim, mas pelo jurídico da própria prefeitura, que está o certame de novo direcionado. Só para contextualizar aqui rapidamente, Café, a vereadora está se referindo ao plano de saúde, plano né? De saúde servidores. Cuja licitação foi anulada pela prefeitura. E não pode prorrogar. E não pode prorrogar, né? Depois de uma empresa. E vamos só deixar claro uma coisa: não foi em sede de impugnação, viu? Porque os mesmos argumentos foram apresentados em sede de impugnação, a prefeitura rejeitou. Exatamente. Aí a empresa peticionou diretamente para a procuradoria, a procuradora Marisa, um parecer muito bem fundamentado, falou: isso aqui está completamente errado. E aí, ô Bussola, como é que vai ser essa questão do plano de saúde? Você tem informação? Porque não vai dar tempo, vence agora no mês de julho, é uma lei, portanto Sim. Não é um dissídio coletivo que está apontando, é uma legislação. O próprio 4706 de 2001. O doutor Francisco esclareceu isso e vai o quê? Contratar de outras empresas, é isso? Café, primeiro tranquilizar todo o servidor público municipal que não irão ficar sem plano de saúde. O cancelamento houve pelo simples fato, uma disputa de licitação, onde o preço chegou a R$90, que não cobre, por causa de disputa de empresas, um edital que você deixa flexibilização para entrar qualquer tipo de empresa que não presta um serviço de qualidade, e agora a conta não fecha. É o que aconteceu com a Sorri. Abaixou os preços lá embaixo, a vereadora foi recebida por vários funcionários que foram demitidos em função de um edital que se jogou o preço lá embaixo. Em relação à estação de tratamento de esgoto, eu fiquei um pouco bravo esses dias, mas eu estava analisando, fiquei contente com o Tribunal de Contas pelos apontamentos. Porque, com certeza, quem vai ganhar esse processo vai ser uma empresa séria. Não que aconteceu há 12 anos, 8 anos atrás, no governo Rodrigo Agostinho, e que uma empresa, a Conc, ganhou, que nunca entregou uma estação de tratamento de esgoto na vida. Então, essas coisas que nós temos que limpar. E nem sempre um edital, uma licitação é justa. E eu penso que esse modelo tem que ser mudado no Brasil como um todo. Deixa eu só fazer uma observação. Fica quem faz os editais, quem faz os termos de referência, vereador, com certeza Vossa Excelência sabe. Sim. É sob o comando do próprio governo, não tem como. E o que chama a atenção é que porque entra prefeito, sai prefeito, entra secretário, sai secretário, mas a equipe é estável, né? Estável. É uma equipe que prestou concurso. Houve uma mudança na legislação das licitações, mas não é novidade. Eu acho que esses próprios funcionários deveriam vir a público e alguém representando-os, dizendo, tem alguma coisa equivocada aqui. Agora, o que tem sido, e aí, o Bussola, você tem que concordar comigo, vocês estão recebendo, e a Câmara está recebendo, e essas questões estão ficando muito em cima da hora. Veja o que está acontecendo com o plano lá dos comissionados, da reestruturação do organograma. Está judicializado, foi Exato. Em cima da hora. O Orlando falou aqui, ou eu assinava ou eu assinava. E isso foram 15 meses e entregaram aos 45 minutos do segundo tempo. O plano de saúde faz 1 ano que está sendo prorrogado e entregaram a licitação há 60 dias. Quer dizer, não é para ser assim. Nós podemos fazer com tudo com mais antecedência. Não dá a entender. Aí, quando a Estela fala, puxa, isso pode estar tendo um direcionamento, dá a impressão que eu crio dificuldade para encontrar facilidade. E eu quero deixar claro o seguinte, não tenhamos a inocência de achar que essa autonomia é dada aos servidores de carreira. Vai ficar claro em mais de um momento, e nós estamos levantando todos esses dados.
A gente sabe dos cafezinhos, a gente sabe das recepções no aeroporto e a gente sabe do poder de pressão sobre alguns servidores na feitura desses procedimentos. Eles queriam cumprir o óbvio e o normal. Eu sei que o nosso tempo está estourando, mas vou falar uma coisa só aqui. O certame licitatório que foi cancelado no começo desse ano, da ordem de mais de 40 milhões de reais para vigilância monitorada, em que pese se ter a imagem pública de que, olha, isso aqui foi fruto do fazimento de um edital de um termo de referência por servidores, a sociedade não sabe, mas a gente tenta o tempo todo de forma pedagógica passar. Eu analisei e investiguei desde o começo. A prefeita sabia que venceria o programa, o projeto, o contrato, não é? Que é de 2018, terminou, portanto, de 23 para 24, ao invés de preparar com antecedência, não preparou, contratou, não é? Discretamente uma empresa por 1,5 milhão para fazer o modelo que ela queria impor. E esse modelo que ela queria impor é que obrigou os servidores a trabalhar com o norteamento do termo de referência, que acabou num contrato de 50 milhões direcionado. Bussola, sobre esse tema, alguma observação? Tenho, eu fico preocupado quando a vereadora coloca direcionamentos, cafés, e são coisas que têm que ser provadas, eu acredito. Seguramente serão. Acredito que ela tem que provar, mas as coisas antes acontecem. Mas, Café, a Estela falou que eu fico no celular, mas eu tenho que ficar para mim falar algumas coisas. Ó, moção de aplauso da vereadora Estela pelo reconhecimento da nossa rede pública municipal. Elogiou, através da Saresp, em 17 de julho, o sistema de educação de Bauru. Então nós estamos no caminho de educação certo. Desculpa, então, o senhor não sabia? Esse prêmio... Nosso sistema de educação é premiado no Então, graças a quem? A administração do governo municipal, dos servidores que aí está. Então, por isso que eu recebo a moção de aplauso. Então, mas precisa ler e entender, vereador, para não passar vergonha. Isso aí é para os nossos servidores, não é para a prefeita. Não, mas a Saresp e reconhecimento pelo alcance e metas e avaliações. Eu entendo o que está colocando. Na verdade, de 100%... não tem 110% ruim, claro. Né? Tem coisas muito boas, tanto que a cidade está andando, ela é uma referência estadual. A gente lamenta que não tenha mais, eu acho que é isso. Bom, quero agradecer vocês dois pelo comportamento, pela forma amistosa que a gente conduziu, e é um novo formato que a gente quer levar em frente. Só para fechar mesmo, estamos em cima da hora, mas só para falar o cronograma. Daqui a pouquinho está a reunião da SEI, aí você vai colocar lá no colegiado se encerra ou prorroga o trabalho. É isso, é o colegiado que vai decidir. É isso, Sandro? Correto, Café. Eu quero agradecer a Estela, porque a Estela eu comecei a militar e fazer política junto com ela. Então tem o meu respeito, tem o meu carinho, tem a minha admiração, e essa harmonia sempre vai acontecer. Muito bem, obrigado, Bussola. Estela, sempre o nosso microfone também é aberto. Agradeço, parabenizo o formato do programa, pode contar com a gente sempre. O Sandro tem razão, a gente começou a militância, eu já estava no Partido dos Trabalhadores, ele veio para o Partido dos Trabalhadores e nós nos conhecemos naquela oportunidade. A diferença é que eu me mantive no Partido dos Trabalhadores no mesmo curso. O Sandro mudou o curso, mas nós vamos sempre conviver harmonicamente, porque é isso que se espera, né? Tem força política, fez o assessor como vereador, voltou lá. O cara não é fraco, não. Por isso que eu falei, juízo, Bussola. Flori, obrigado pela sua participação. Obrigado, um abraço para você. Nossos ouvintes, um abraço a todos. Bom, o Café com Política volta na próxima sexta-feira, às 7h30 da manhã. Eu estarei amanhã aqui das 7 às 8h30 com Economia 360 e segunda-feira eu volto com o Bizarra no Cidade 360. Pia, você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.